O silêncio do cemitério era quebrado apenas pelo vento outonal que sussurrava entre as lápides. Eu estava ajoelhado diante do túmulo de Helena, arrumando as flores frescas que trouxera. Lírios brancos, suas favoritas. 3 anos haviam se passado desde o confronto final com Cláudia e João, 3 anos de uma paz que eu nunca imaginei ser possível. Theo, agora com 11 anos, estava ao meu lado, sua mão pequena segurando a minha com força. "Vovô, você acha que a vovó Helena sabe que ganhamos?" Ele perguntou, sua voz carregando uma maturidade além de seus anos. "Eu tenho certeza que sim", respondi, apertando sua mão gentilmente. Sofia estava a alguns passos atrás, observando em silêncio. A transformação dela nos últimos anos havia sido notável. A garota manipuladora havia se tornado uma mulher que carregava suas cicatrizes com dignidade. Uma mãe dedicada que trabalhava incansavelmente para ser o oposto do que havia sido treinada para ser. Ela se aproximou lentamente, colocando uma única rosa vermelha sobre o mármore branco. "Obrigada, mãe", ela sussurrou, e havia lágrimas genuínas em seus olhos. "Por tudo." Estávamos nos preparando para sair quando meu telefone vibrou. Era a doutora Iris Monteiro. Sua voz, geralmente controlada, tinha um tom de urgência. "Marcos, precisamos conversar. Imediatamente. Pode vir ao meu escritório?" "Aconteceu alguma coisa com o caso?" "Não exatamente. É sobre Helena." "Ah, há algo mais." Algo que ela deixou instruções específicas para revelar apenas 3 anos após a resolução do caso contra Cláudia e João. Meu sangue gelou. Depois de tudo, o que mais poderia haver? 1 hora depois, eu estava no escritório de Iris, com Lúcia ao meu lado. Sofia havia levado Theo para casa, mas eu prometi contar tudo a ela depois. Iris nos conduziu à sua sala privada, onde um cofre de parede estava aberto, revelando uma caixa de madeira escura que eu nunca havia visto. "Helena me entregou isto pessoalmente, 2 semanas antes de morrer", disse Iris colocando a caixa sobre a mesa. "Ela foi muito específica. Eu deveria entregar isto a você exatamente 3 anos após a condenação de Cláudia e João, nem um dia antes, nem um dia depois." Com as mãos trêmulas, abri a caixa. Dentro havia outro diário, este encadernado em couro vermelho sangue, um pendrive dourado e um envelope lacrado com cera vermelha. O selo tinha as iniciais HO, entrelaçadas em um padrão que eu reconheci imediatamente. Era o mesmo design do anel de noivado que eu havia dado a ela há tantos anos. Abri o envelope primeiro. A letra de Helena, mais firme do que em seus últimos diários, preencheu a página. "Meu amor, se você está lendo isto, significa que meu plano funcionou e que Cláudia e João foram derrotados. Mas a história que você conhece, Marcos, ainda não está completa. Há verdades que eu não poderia revelar antes, segredos que precisavam permanecer enterrados até que todos os jogadores estivessem fora do tabuleiro. A organização As Viúvas não era apenas um grupo de mulheres gananciosas explorando homens ricos. Era algo muito maior, muito mais sombrio. E eu não era apenas uma participante, eu era uma das arquitetas originais. Perdoe-me por esta última mentira por omissão, mas você precisará de toda a sua força para o que vem a seguir." Minhas mãos tremiam. Lúcia segurou meu braço, ancorando-me ao presente. Abri o diário vermelho. A primeira página tinha uma data de 25 anos atrás, quando Helena tinha apenas 23 anos. As primeiras entradas eram de uma jovem mulher brilhante, recém-formada em direito, cheia de ideais sobre justiça. Ela havia conseguido um emprego em um prestigioso escritório de advocacia em São Paulo. Foi lá que conheceu Maximilian Kruger, um advogado suíço especializado em elisão fiscal e lavagem de dinheiro para a elite criminosa brasileira. "Max me seduziu com promessas de poder e riqueza", Helena escreveu. "Mas o que ele realmente queria era minha mente. Eu tinha um talento natural para encontrar brechas legais, para criar estruturas financeiras impenetráveis. Ele me moldou, me treinou e, quando estava pronto, revelou seu verdadeiro plano." As viúvas não eram apenas vigaristas. Eram uma operação de lavagem de dinheiro. As mulheres seduziam homens ricos, não apenas para roubar, mas para usar suas empresas e contas como veículos para limpar dinheiro do tráfico de drogas, armas e, descobri com horror ao continuar lendo, tráfico humano. Quando descobri a verdade completa,
Já era tarde demais. Helena escreveu. Eu estava grávida de Sofia. O pai dela não era um caso de uma noite, como sempre disse. Era Maximilian. Ele me engravidou deliberadamente para me prender à organização. Uma criança era garantia de silêncio. Tive que parar de ler. A magnitude da revelação era esmagadora. Sofia não era apenas filha de um desconhecido, era filha de um criminoso internacional, criada desde o nascimento para ser uma peça em um jogo muito maior do que qualquer um de nós imaginava. Lúcia me encorajou a continuar. As próximas páginas detalhavam como Helena tentou escapar quando Sofia tinha 3 anos, mas foi brutalmente trazida de volta. Maximilian a ameaçou. Se ela tentasse fugir novamente ou falar com as autoridades, Sofia desapareceria. Eu me tornei prisioneira em uma gaiola dourada, ela escreveu. Forcei a mim mesma a acreditar que estava protegendo Sofia, mas a verdade é que eu era covarde. Eu participei, eu executei, eu me beneficiei. E a cada ano, via minha filha sendo moldada na mesma criatura que eu havia me tornado. Então veio a revelação que mudou tudo. 10 anos atrás, Maximilian morreu. Oficialmente foi um ataque cardíaco. Mas Helena sabia a verdade. Cláudia o matou. Estava escrito em letras grandes e furiosas. Minha própria irmã, que eu trouxe para a organização para protegê-la da pobreza, havia se tornado mais ambiciosa do que qualquer um de nós. Ela envenenou Maximilian lentamente, com pequenas doses de digitálicos em seu café matinal. Ela assumiu o controle das viúvas, transformando-as de uma operação de lavagem em algo ainda pior. Uma rede de extorsão e assassinato. Helena havia coletado provas durante anos, mas não podia usá-las. Cláudia tinha olhos em toda parte. Foi apenas quando conheceu a mim que ela viu uma saída. Você foi minha salvação, Marcos. Não um alvo, nunca um alvo. Você era minha chance de redenção. Eu me apaixonei por você genuinamente, desesperadamente. Cada dia ao seu lado era um dia roubado do inferno. Mas eu sabia que, eventualmente, o passado viria cobrar. As últimas páginas eram escritas com pressa, datadas da semana antes de sua morte. Descobri que estou morrendo. O câncer que pensei ter vencido voltou, agressivo e implacável. Tenho meses, talvez semanas. Cláudia não sabe. Ninguém sabe, exceto Iris. É minha última vantagem. Marcos, no pendrive dourado estão todas as provas que coletei durante 20 anos. Contas bancárias, rotas de lavagem, nomes de políticos e juízes comprados, localização de corpos enterrados. É suficiente para destruir não apenas Cláudia, mas toda a rede. Mas havia um problema. Se eu revelasse tudo enquanto viva, eles viriam atrás de você, de Sofia, de Theo. A organização tem tentáculos em toda parte. Então elaborei um plano. Deixei que Cláudia pensasse que tinha vencido. Deixei os diários óbvios serem encontrados, sabendo que ela os contestaria. Era uma distração. O verdadeiro golpe viria depois, quando ela estivesse arruinada financeiramente, sem recursos para lutar ou fugir. É por isso que você está lendo isto agora. Cláudia e João estão fracos, desesperados, presos. É hora do golpe final. Por favor, perdoe-me por usar você como meu instrumento de justiça. Mas você é o único homem íntegro que conheci, o único que poderia fazer o que precisa ser feito sem ser corrompido pelo poder do que está prestes a descobrir. Eu te amo. Sempre amei. E se há alguma justiça no além, talvez um dia você possa me perdoar por tudo. Para sempre sua, Helena. O silêncio no escritório era absoluto. Iris nos observava com uma expressão solene. Ela me fez jurar que entregaria isto nas condições certas, disse a advogada. Verifiquei a situação de Cláudia e João esta manhã. Estão morando em uma kitnet em Pinhais, sobrevivendo com trabalhos temporários. Não têm mais recursos para fugir ou se defender. Inseri o pendrive dourado em meu laptop. A quantidade de informação era astronômica. Planilhas com centenas de transações, vídeos de reuniões secretas, áudios de conversas incriminadoras, documentos escaneados. Era um arquivo da maldade humana, meticulosamente organizado por uma mulher que passou 20 anos se preparando para este momento.
Um arquivo em particular chamou minha atenção. Operação Limpeza, 2015. Abri com o coração acelerado. Era uma lista de alvos para assassinato. O nome de Roberto Silva estava lá, marcado como concluído. Mas havia outros. Outros homens que foram mortos, seus assassinatos disfarçados de suicídios ou acidentes. E no final da lista, um nome que me fez gelar. Marcos Oliveira. Pendente. Aguardar instruções de CM. Cláudia Mendes. Eles haviam planejado me matar. Se Helena não tivesse morrido primeiro, se ela não tivesse deixado as provas dos diários, eu seria apenas mais uma estatística. O que fazemos com isto? Perguntou Lúcia, sua voz tremendo. Eu sabia o que Helena queria. Ela queria que eu fosse sua espada vingadora, que entregasse tudo à Polícia Federal, que assistisse enquanto dezenas de pessoas poderosas eram presas. Mas havia um problema. Sofia estava naqueles arquivos. Não como criminosa, ela era menor durante a maioria dos crimes, mas como filha de Maximilian Kruger. A imprensa a destruiria. Theo cresceria com o estigma de ser neto de criminosos. Passei as 3 horas seguintes estudando cada arquivo, cada documento. E então encontrei o que procurava. Helena, em sua meticulosidade, havia criado 2 versões de tudo. Uma completa, com todos os nomes e detalhes, e outra limpa, que omitia cuidadosamente qualquer menção a Sofia ou a crimes cometidos enquanto ela era menor. As provas contra Cláudia, João e os outros principais membros da organização permaneciam intactas, mas Sofia estava protegida. Ela pensou em tudo, murmurei. Até o fim, ela estava protegendo nossa família. A decisão não foi difícil. Naquela mesma tarde, acompanhado por Iris e uma equipe de advogados que ela convocou, fomos à Polícia Federal. Entregamos o pendrive, limpo, junto com uma declaração juramentada detalhando como Helena havia coletado as provas. A operação que se seguiu foi a maior da história do Paraná. Em uma manhã de quinta-feira, 300 agentes federais executaram 87 mandados de prisão simultaneamente. Cláudia e João foram pegos em sua kitnet, ainda de pijamas. A expressão de choque absoluto no rosto de Cláudia quando os agentes leram as acusações, conspiração para assassinato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, foi capturada por um vizinho e viralizou na internet. As prisões se estenderam por semanas. Políticos, empresários, juízes, a rede era vasta e profunda. Cada novo interrogatório revelava mais nomes, mais crimes. A imprensa chamou de Operação Viúva Negra, sem saber o quão apropriado o nome era. Cláudia tentou negociar, oferecendo informações em troca de uma pena menor. Mas quando descobriu que todas as suas informações já estavam no poder da polícia, cortesia de sua falecida irmã, ela quebrou completamente. Foi encontrada em sua cela 3 meses depois, tendo usado os lençóis para se enforcar. O bilhete que deixou tinha apenas 3 palavras. Helena venceu. Sempre. João sobreviveu, condenado a 35 anos de prisão. Ele enviou uma carta pedindo perdão, que queimei sem ler. A organização As Viúvas foi completamente desmantelada. Centenas de milhões em ativos foram confiscados. 23 mulheres foram presas, muitas delas vítimas que haviam se tornado predadoras. Foi uma tragédia em camadas, uma demonstração de como o mal se perpetua, transformando vítimas em algozes. Sofia acompanhou tudo pelos noticiários, sem saber que sua mãe havia a protegido até o fim. Ela chorou quando soube do suicídio de Cláudia, não por tristeza, mas por alívio. O pesadelo finalmente acabou, ela disse. Mas para mim, havia uma última coisa a fazer. Voltei ao cemitério, desta vez sozinho, em uma manhã nublada de inverno. Ajoelhei-me diante do túmulo de Helena e coloquei o diário vermelho sobre o mármore. Você venceu, eu disse ao vento. Você orquestrou tudo, cada movimento, cada revelação. Você foi juíza, júri e executora. E no final, você protegeu as únicas pessoas que realmente importavam. Fiz uma pausa, lutando com as palavras que precisava dizer. Eu te perdoo, Helena, por tudo. Pelas mentiras, pela manipulação, pela dor. Porque no final, você sacrificou tudo. Sua vida, sua reputação, sua alma.
para garantir que o mal que você ajudou a criar fosse destruído. Você não foi uma santa, mas foi, à sua maneira torturada e complexa, uma heroína. O vento soprou mais forte, e por um momento jurei ter sentido o perfume dela. Jasmim e algo indefinível que era unicamente Helena. Deixei o diário no túmulo, sabendo que a chuva e o tempo o destruiriam, levando os últimos segredos para o esquecimento. Ao sair do cemitério, meu telefone tocou. Era Theo, animado, contando sobre um projeto de ciências que havia ganhado. Sua voz, cheia de vida e esperança, era o lembrete de que, apesar de todo o mal, toda a dor, toda a traição, o bem havia prevalecido. Helena havia jogado um jogo de xadrez que durou décadas, sacrificando a si mesma como a rainha para proteger o rei. Não eu, mas Theo, o futuro limpo de seu sangue manchado. Ela havia transformado sua vida de crimes em uma obra-prima de redenção, provando que mesmo as almas mais perdidas podem encontrar salvação, mesmo que seja através da destruição daquilo que ajudaram a criar. A guerra havia terminado. Não com um estrondo, mas com o sussurro de uma mulher morta cujo amor, distorcido e danificado como era, havia sido forte o suficiente para destruir um império do mal e proteger os inocentes. Eu dirigi para casa, para Lúcia, para nossa vida imperfeita, mas genuína. O passado estava enterrado, seus fantasmas finalmente silenciados. O futuro se estendia à frente, não mais assombrado por segredos e mentiras, mas iluminado pela verdade, por mais dolorosa que fosse. Helena estava morta. As viúvas estavam destruídas. E eu, Marcos Oliveira, o homem que foi alvo, vítima, instrumento e finalmente testemunha, estava livre. A justiça, descobri, nem sempre vem da lei ou dos tribunais. Às vezes, ela vem do lugar mais improvável, do coração partido de uma mulher que amou errado, viveu errado, mas no final, encontrou a força para fazer a coisa certa, mesmo que isso significasse orquestrar sua própria destruição. Era o fim, não o fim que qualquer um de nós havia imaginado, mas o único fim possível para uma história que começou com mentiras e terminou com a verdade mais brutal e libertadora de todas. O que você acha desta reviravolta final? Helena era vítima ou vilã? Você perdoaria alguém que fez tanto mal, mas se redimiu no final? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre este desfecho. Se você acompanhou toda esta jornada até aqui e se emocionou com esta história de traição, vingança e redenção, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. Sua inscrição ajuda muito a continuarmos trazendo narrativas como esta para você. Deixe também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para toda a saga, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve. M.